Oi, gente! No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre como foi o nosso processo de escolha da nossa casa, do nosso apartamento em Calgary, né? Então a gente vai trazer para vocês o processo de moradia. Existem algumas opções diferentes de moradia, né? Pode ser um apartamento, pode ser uma townhouse, pode ser uma casa até. E a gente também estava em dúvida de qual a gente escolheria para esse primeiro momento. E a gente não sabia os custos além do aluguel, né? Quais custos teriam extras ali de água, condomínio, luz, pensando no modelo Brasil. E para isso é muito importante que você encontre um profissional para te ajudar nesse processo. Por que eu falo que é importante? A gente pesquisou bastante na internet, porque existiam alguns esquemas que acabavam tirando proveito das pessoas que estão chegando na cidade pela primeira vez, não conhecem, não têm conhecidos por lá e não podem ali visitar o espaço presencial. Dá para fazer sozinho? Dá. Inclusive eu e o Gui, a gente é muito a favor de pesquisar, ir atrás das coisas, entender melhor. Mas você não tem ali esse respaldo caso aconteça alguma coisa ou não. E a gente não queria estar correndo esse risco porque a gente sabe que é uma parte muito importante. A gente vai estar chegando, nós dois, com as nossas duas cachorras, a gente vai estar cansado. A última coisa que a gente quer é chegar lá e não existir o apartamento, ou chegar lá e o apartamento ser completamente diferente do que a gente estava esperando. E aí foi nisso que a gente começou toda a nossa saga de escolher qual empresa iria nos ajudar nessa jornada de encontrar nossa nova moradia. Eu já sigo bastante gente que tá em Calgary, bastante gente que tá no Canadá, então eu conheci ali algumas empresas que faziam esse serviço. Então eu marquei um horário com uma empresa que muita gente acaba fechando parceria, que já tá há bastante tempo no mercado e tem bastante nome. Mas não foi nada do que a gente estava esperando essa conversa. E eu tô falando isso quando você está contratando uma empresa para fazer algum serviço, especialmente um serviço importante como o teu lar, tu espera um certo cuidado, uma troca, uma atenção diferente, né? Principalmente quando o serviço também ele é um pouco mais elevado o custo. E aí, quando eu entrei em contato com essa empresa, eles agendaram uma reunião para a gente passar um pouquinho do que a gente estava buscando, eles explicarem os serviços deles, os valores também, como funciona o processo de aluguel. E essa primeira reunião foi péssima. A sensação que tanto eu quanto o Gui, a gente ficou depois da conversa foi: acabou o Plano Canadá, a gente não vai, não tem condições financeiras da gente ir nesse modelo que foi passado pra gente. Aquela verdadeira sensação de balde de água fria, sendo aqui 200% vulnerável e sincera com vocês. Eu saí da reunião pensando, meu mundo acabou. O que a gente conversou com a empresa que a gente gostaria não era muita coisa, tá? A gente só gostaria de um lugar que aceitasse as meninas, né? Aceitassem pets. Se fosse um apartamento que tivesse academia, e se fosse uma townhouse, não teria essa questão da academia, né? Até então, a gente estava aberto à possibilidade de townhouse também. Sendo um apartamento, a gente também gostaria que tivesse elevador, porque tem edifícios bem altos lá em Calgary, então a nossa preocupação era que fosse um andar mais alto ou não tivesse elevador, ou até um andar mais baixo e não tivesse elevador, e como é que ficaria a situação de compra, encomenda, enfim, que tivesse elevador. Além disso, a gente gostaria que tivesse 2 quartos, porque a gente costuma trabalhar de home office, a gente não sabe como vai ser lá ainda, mas a gente costuma trabalhar de home office, então esse segundo quarto poderia servir como escritório ou como quarto de hóspedes para quando a gente receber visita, que a gente espera receber muitas visitas, tá? E por fim, que não fosse muito longe do centro, já que o Bow Valley fica ali na região central. Então, o que a gente tinha de pré-requisito? Se fosse num prédio de ter elevador e academia, de ter 2 quartos e de ser numa região perto da Bow Valley, né? Uma região central. Não é muita coisa, tá, gente? A gente é bem pé no chão e a gente é bem decidido. A gente sabe que a gente tá indo recomeçar a vida lá, então pra gente não fazia sentido pedir 10 mil coisas, pedir uma vista das montanhas e querer pagar pouco por isso. E quando a gente trouxe esses pré-requisitos para a empresa, o que foi passado pra gente? Que o mercado de Calgary está inflado, então a gente tem muita procura e pouca disponibilidade. E qual é a consequência de ter um mercado imobiliário inflado do jeito que foi passado pra gente? Você precisa ser mais competitivo no mercado. Quando você está buscando um imóvel no Canadá, você precisa passar por um processo de aplicação. Não é um processo de aplicação igual do college, mas é um processo de aplicação. Então pode ser que você receba uma devolutiva negativa. E aí, para ficar mais competitivo nesse cenário, a gente chegando agora no Canadá, a gente não tem credit score, então o que poderíamos fazer? Foi sugerido que a gente pagasse de 4 a 6 meses de aluguéis antecipados, que é a recomendação que eles fazem, mas poderia variar, chegando até 1 ano de aluguel antecipado. Sim, gente, 1 ano de aluguel. Se a gente faz uma conta rápida, a gente já vê que não fecha para alguém que está chegando agora no Canadá. Quer dizer, pelo menos para alguém com a nossa realidade não fecha. Porque além de estar pagando o aluguel, a gente vai ter todo o custo de vida, a gente vai ter móveis para comprar, os apartamentos, eles vêm normalmente só com a cozinha e os banheiros, né? Então você tem que mobiliar todo o apartamento. Então essa conta não fechava pra gente e a gente terminou a call em desespero. A gente se olhou e falou: o que a gente vai fazer? Foi algo muito mais desmotivador do que uma solução para o problema que a gente estava, né? De encontrar moradia. E aí, o que eu fiz? Eu entrei no Instagram, né? Eu uso o Instagram para tudo. Inclusive, me sigam lá, @juliafriendly.
E aí eu encontrei outras empresas que também faziam esse serviço em Calgary. Eu agendei com outras 2 empresas, uma eu só consegui horário na semana seguinte, e a outra eu consegui horário acho que no dia seguinte ou 2 dias depois, foi bem rápido. Essa segunda empresa que a gente agendou foi a Be at Home, e a gente acabou fechando com eles. E eu vou explicar para vocês como foi toda a nossa experiência, e eu acho que desde a primeira ligação vocês já vão entender por que a gente fechou com eles. Eu fiz o agendamento pelo Insta mesmo com a Gabi, foi super rápido, ela foi super simpática e a gente já conseguiu agendar rápido, como eu comentei pra vocês. Eu e o Gui entramos na call e a gente já tava com o pé meio atrás por conta da nossa última experiência. E nessa call a gente conheceu um anjinho que entrou na nossa vida chamado Gabi Gentil. Bem gentil mesmo, tá, gente? Desde o primeiro minuto da ligação, a gente já sentiu uma conexão muito boa com a Gabi. Ela foi super atenciosa, acolhedora, ela nos ouviu. Quando a gente passou aqueles pontos que a gente comentou que a gente queria, né, pro nosso imóvel, ela olhou pra gente e falou: só isso? E a gente falou: é, só isso. Ela falou: nossa, gente, tá muito fácil. E aí, nosso mundo, gente, fez assim, ó. E o Plano Canadá voltou a ser realidade por conta dessa call com a Gabi. A gente ficou mais ou menos 30 minutos conversando com ela. A gente conversou sobre os pré-requisitos que a gente tinha, mas a gente também conversou de localização, o nosso estilo de vida, como que era nosso estilo de vida no Brasil, o que a gente estava esperando do nosso estilo de vida no Canadá, de como a gente estava com o pé no chão, de que a gente estaria recomeçando uma vida nova, né? Então foi uma conversa muito legal e a gente já se conectou ali naquela primeira ligação. E por que a gente escolheu a Be at Home e como que eles trabalham? Eu tô com a minha colinha aqui, gente, como sempre, porque é bastante informação e eu quero passar para vocês da forma mais completa. Eles trabalham com pacotes e eles têm 4 pacotes diferentes. O Basic, Basic Plus, o Standard e o Standard mais Welcome to Canada. Hoje, o pacote mais básico começa em 1.250 e ele varia ali conforme o número de integrantes da família. E quando eu falo integrantes é porque conta pets. Então, no nosso caso, a gente tem 4 integrantes da família. E esse, inclusive, foi o pacote que a gente acabou fechando. E ele inclui toda a busca e suporte para encontrar o teu imóvel, visitas presenciais e envio de fotos e vídeos desse lugar, toda assistência na contratação, né, desse imóvel, instalação de internet, assinatura de contrato, gás, água, toda essa burocracia de um apartamento. E por último, e não menos importante, inclusive muito importante, o translado do aeroporto até o teu novo lar. Isso, inclusive, era uma preocupação que a gente tinha, né? A gente vai estar chegando com várias malas, 2 cachorras, a caixinha da Amora, que não é nada inha, ela é imensa. E a gente ficava pensando, como que a gente vai fazer? Nenhum Uber vai aceitar a gente vai ter que alugar 2 carros, vai ter que dirigir um, Gui vai ter que dirigir o outro. Caos. Então, quando a gente soube disso, a gente sentiu, assim, uma tranquilidade no coração que foi... Independente do pacote que você escolher, tem algumas cortesias que eu quero trazer para vocês porque elas fazem toda a diferença quando você tá chegando. E também mostram o diferencial da Be at Home, né? Mostram realmente que eles querem que você se sinta em casa, que você se sinta acolhido, que foi o sentimento que a gente ficou desde a primeira ligação com a Gabi. E quais são essas cortesias? Na ligação que a gente teve com a Gabi, ela comentou uma frase que me marcou bastante. Ela falou: cliente meu não dorme no chão. Algo muito comum que acontece com as pessoas que chegam de mudança é na primeira noite acabar dormindo no chão, ou dormir com cobertores, ou dormir com colchonete. E essa é uma preocupação que eles têm na Be at Home. Eles não querem que você passe por isso. Então, se você ainda não conseguiu comprar o seu colchão, ou se você já comprou o seu colchão, mas não tem aonde entregar, eles fazem tanto recebimento desse colchão e montam para você ali a roupa de cama, deixam tudo prontinho para quando você chegar você poder descansar. Ou se por acaso você ainda não comprou seu colchão, quer ir na loja presencial, quer experimentar todos os colchões, eles disponibilizam colchões que eles têm para você poder não dormir no chão nessa primeira noite ou, enfim, na primeira semana que você precisar desse auxílio. Quando a Gabi trouxe isso pra gente, ficou muito claro todo o cuidado, o carinho e toda a preocupação com a experiência do cliente que eles têm. E falando em experiência do cliente, outra coisa que eles dão de cortesia é o recebimento de alguns itens para você não se preocupar quando chegar. Quais itens seriam esses? Não sei, você vai ver o que para você é importante. Vale ressaltar que não vai ser uma televisão, um sofá, porque eles também não têm como ficar com aquilo na casa deles. Mas o nosso caso, ração para as meninas, potinho de água, caminha delas, coisas que a gente não vai levar daqui, pelo menos a ração, a gente vai levar só um punhadinho, né? A gente não vai levar um saco grande. Então, essas coisas que a gente precisa, assim, que a gente chegar lá, para elas também se sentirem em casa, né? A nossa experiência vai além minha e do Gui, né? Tem as duas que estão com a gente. Isso é até outro ponto legal. A Gabi ama animais e ela, quando a gente comentou que a gente tinha a Mora e a Cacau, ela já falou: assim que eu pegar elas, já tiro elas da casinha, eu já quero elas soltas no carro, eu quero fazer carinho nelas, eu quero curtir com elas.
que foi outra coisa que nos deixou muito confortável. E trazendo tudo isso que eu contei pra vocês da nossa experiência com a Be at Home, pra gente ficou fácil e claro que a gente iria fechar com eles. Inclusive, se você gostou de ouvir a nossa experiência, tem interesse de conhecer mais dos pacotes, não só do que a gente fechou, mas dos outros pacotes também com a Be at Home, vocês podem entrar em contato pelo link que a gente vai deixar aqui na descrição. E eu tenho certeza que a Gabi vai ficar muito feliz de falar com vocês. Comentei no início que a gente tinha agendado com outras duas empresas, né? A Be at Home e uma terceira. Essa terceira a gente acabou desmarcando, a gente nem conversou com eles porque a gente se encantou tanto com o serviço da Be at Home que a gente nem quis falar com outra empresa. Bom, definida a empresa, começamos de fato a nossa saga para escolher o nosso imóvel. E assim, gente, eu vou ser bem sincera. Eu e o Gui, a gente é muito decidido, a gente sabe o que a gente quer, o que a gente não quer, e acho que todo o processo foi muito leve também por conta disso. Vou dar esse mérito pra gente. A gente basicamente escolheu o nosso apartamento, acho que na segunda vez que a gente falou com a Gabi, porque ela mandou algumas opções que ela tinha acabado de visitar pra gente. Eu já me encantei por uma delas e nada tirou esse apartamento do meu número 1. Nenhum outro que a Gabi mandou, nenhuma townhouse, nada venceu esse apartamento em questão. A gente até viu outros que ela mandou pra gente, né? Até por questão de preço, localização, mas, como eu falei, nada ganhou daquele. O tour do apartamento, para mostrar para vocês como ele é, vai ficar para quando a gente chegar no Canadá. Então, eu prometi um vídeo lá para final de agosto. Então, vou ficar devendo essa para vocês agora. Mas o que eu posso trazer para vocês é como foi o nosso processo no quesito burocracias. A gente já tinha sinalizado para a Gabi que aquele edifício era o que a gente queria morar. Então, ela já estava de olho nas oportunidades que iam aparecendo. Assim que apareceu um apartamento disponível com um preço bem interessante, ela já mandou mensagem pra gente na hora falando: Ju, bora? E eu e o Gui na hora, bora, já manda a Gabi, fechou, queremos esse. E aí, nisso, ela fez toda a burocracia com a empresa em questão, né? A gente não precisou tratar com ninguém, a gente só tratou com a Gabi e a Gabi fez todo esse processo. Então, foi muito fácil, né? A gente ficou só conversando pelo WhatsApp mesmo. Mandando as informações que ela pedia, né? Da questão de financeiro, dados e tudo mais, mas a Gabi que fez todo esse processo. Algo legal de trazer, que é bem diferente do Brasil, é que na América do Norte, como um todo, o processo de alugar é um pouquinho diferente, né? Além de fazer toda a aplicação que eu comentei com vocês antes, quem normalmente cuida dos aluguéis é uma empresa só, não são proprietários soltos de cada apartamento. Normalmente é uma empresa que tem o edifício inteiro e faz todo esse aluguel. E isso acaba facilitando também parte dessas burocracias, né? Até as negociações também. E aí, quando a Gabi falou bora e a gente respondeu que lógico, ela fez toda a burocracia e aplicou em nosso nome ali. E aí, ficamos aguardando a tão esperada resposta sobre o nosso novo lar. Que veio, gente. Veio e a gente conseguiu. E ganhamos o nosso endereço no Canadá. Sim, gente, com mais de 3 meses de antecedência, a gente já tinha o endereço fechado. É bem incomum, a própria Gabi estava rindo sobre isso, mas é porque a gente realmente é muito decidido, a gente viu aquele edifício, a gente gostou muito, surgiu a oportunidade, a gente falou, vamos agarrar, e é isso. Até porque foi muito bom de ter feito isso, porque o aluguel, inclusive, já mudou, de quando a gente fechou para agora. Então, no nosso caso, todo esse processo foi muito leve, né? Depois que a gente encontrou a Gabi, por isso que a gente falou que ela foi um anjinho na nossa vida. Além dela ter ajudado a gente em todo esse processo de encontrar o nosso imóvel, ela também foi uma pessoa que nos trouxe ali segurança para esse momento que a gente estava vivendo. E ela acabou se tornando uma amiga querida nossa também. Isso faz com que a nossa chegada no Canadá seja menos ansiosa do que poderia ser. A gente não quis arriscar em fechar por conta própria, porque a gente estava com medo desses esquemas que eu comentei para vocês, e todo esse investimento que a gente fez com a Be at Home já se pagou. Então, se você está passando por essa etapa do Plano Canadá de encontrar o seu lar lá fora, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e que isso tenha te motivado a fazer pesquisas, a conversar com empresas diferentes para encontrar a que você realmente se sinta confortável, acolhido e você tenha vontade de fechar igual a gente teve. E claro, se você fizer por conta, pesquise muito e tenha muita atenção a todos os detalhes, né? Ninguém quer cair em nenhum esquema e se sentir prejudicado de alguma forma. Não é impossível, mas caso se essa for a sua escolha, tenha atenção redobrada. E esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Lembrando que o tour do apartamento vai ficar lá para o final de agosto, quando a gente chegar. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o like, de comentar, de já salvar e mandar para algum amigo que também está vivendo o Plano Canadá. E, mais importante, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo que tá chegando por aí. Tchau!